O dia perfeito. Um dia em que você sabe que vai cuidar do seu corpo assim que você abrir os seus olhos. Este é o tema continuidade do livro de Dr. Suhas Krisagar. Mude seus horários, mude a sua vida. Nós estamos no capítulo 12. Começamos ontem o capítulo 12. Página, para quem tem o livro, página 205. Nós começamos falando sobre como construir o dia perfeito. Temos vários detalhes deste tal dia perfeito. Trouxe alguns exemplos para vocês. E agora, ele vai trazer alguns passos. Ele fala de algumas fases que nós seguimos para chegar lá. Isso aqui é tão importante. Por quê? Às vezes nós desistimos, já é a minha orientação, não está escrita aqui no livro. Nós temos uma ideia de que para chegar onde nós queremos, nós temos que ir de uma vez só. Então fica um montante que pode gerar uma impaciência e até uma desistência. Me veio um exemplo aqui para dar para vocês que é assim. Sabe quando você vai viajar com criança? Para quem teve criança pequena ou quem tem criança pequena, vai saber do que eu estou falando. Eu fazia muito isso com meu filho quando nós viajávamos em longa distância. Então, quando nós tínhamos que fazer viagens longas, eu já programava as pausas. Eu já ia programando de tempo em tempo que eu pararia. Então, eu não falava com ele sobre o tempo total que teríamos para poder chegar no nosso destino. Às vezes era uma viagem de 12 horas, 13 horas. Mas eu mostrava para ele que o próximo intervalo estava a 30 minutos. Lá nós teríamos tal coisa. E assim, a cada parada, nós também descíamos e nos divertíamos um pouco. É claro que isso vai levar um tempo maior. Mas com o passar do tempo, ele também foi crescendo e foi se acostumando. Ele quer chegar um pouco mais rápido, ele já tem uma noção clara do tempo a se chegar. Estou dando esse exemplo para que você também possa ter esta paciência com você. Compreender que tudo na vida é uma construção. Logo, nós não estamos falando de o dia perfeito que simplesmente brota e que você tem que suportar. Olha o título do capítulo. Como construir o dia perfeito. Ou seja, é uma construção. E a vida é uma construção. Então, olhemos aqui para o que ele vai nos mostrar de um passo a passo. Quero retomar, até ontem eu li, finalizei neste trecho, eu vou retomar para assim ficar mais compreensivo para nós ou talvez para você que esteja pegando somente esta live. Que, aliás, já deixo aqui registrado que as lives, elas ficam gravadas tanto aqui no meu feed, quanto lá no meu canal do YouTube, que é Rony 45666. Vou colocar aqui. Rony 45666. Pronto, tá fixado aí.
Pode me seguir lá também, né? Tem pessoas que preferem assistir por lá. Só não é ao vivo, né? Eu subo a live e coloco lá. Às vezes demora um pouquinho, mas é no mesmo dia. Eu termino aqui, normalmente, se der tudo certo, já tá lá. Mas até o meio da manhã está por lá. Então, olha o que ele diz. Imagine um dia estruturado com perfeição. Um dia em que você sabe que vai cuidar do corpo assim que abrir os seus olhos. Vai se exercitar sem precisar de motivação extra e sem exagerar. Vai comer bem sem esforço, sabendo que se sentirá leve e energizado o dia todo, sem passar fome. Sabe quando vai meditar para se reequilibrar e lidar com qualquer tipo de estresse. Percebe que será capaz de enfrentar desafios no trabalho e, no fim do dia, se sentirá agradavelmente cansado. De modo que, quando desligar o abajur da mesa de cabeceira, estará pronto para relaxar até o sono chegar. Quero abrir um parêntese para aprofundar um pouquinho mais estas últimas palavras deste ensinamento dele, quando você vai apagar o abajur e esperar o sono chegar. Talvez você já tenha percebido que você vai para a cama e você ainda não está em condições de se entregar ao sono. E o que eu vejo, que eu escuto de alguns relatos, é que a pessoa que tem essa percepção de dificuldade de apagar logo que deita, fica virando às vezes na cama de um lado para o outro, ela perde a paciência consigo mesmo e começa a dar alguns estímulos, que seria, às vezes, pegar um celular, ligar a TV, às vezes até ir na cozinha comer alguma coisa. Então, tudo isso é como se fosse aquele dia que vai chover e que as nuvens estão ali carregadas e começa a ventar. O que eu estou querendo mostrar com isso? Gostei do exemplo que chegou aqui para mim agora. Então, vamos pensar nisso. Todo mundo sabe, se você não sabe, está sabendo agora, que quando começa a ventar, a chuva vai embora. Ela dispersa. Pegando essa metáfora, esse vento que espanta a chuva seria o nosso vata. Sopra aquilo que se acumulou ali, criou aquela camada, aquela energia para transformar as nuvens, né? E elas caírem, soltarem, entende? Que seria o Pitta. Então, esse acúmulo de água nas nuvens, é isso que acontece dentro de nós. O Kapha seria a construção das nuvens carregadas. Então, é interessante isso que ele traz, né? Bom dia. Bom dia. Eu já coloquei aqui algumas questões, dando continuidade à leitura do livro. E peguem com essa metáfora que eu acabei de fazer. Eu estava fazendo uma introdução para darmos continuidade da leitura de ontem. Então, para quem está chegando, se já viu a live de ontem, você chegou na hora certa.
Então, é uma construção, é isso que eu estava explicando aqui, que nada é, pum, cheguei lá. É uma construção. E aqui eu vou falar sobre a primeira fase, que é o que o Dr. Surras nos entrega de presente. Primeira fase é o equilíbrio. A segunda fase é a cura. A terceira fase é a transformação. O que mais que nós temos aqui? Isso. E aí finalizaremos o livro. Então vamos à primeira fase. Equilíbrio. E o que ele diz? Durante a primeira semana ou os 10 primeiros dias, concentre-se em se reconectar com o ritmo circadiano natural do seu corpo. Pensa o seguinte, não sei se você já foi alguma vez em algum tratamento de nutrição, você já procurou um profissional da área nutricional? O bom profissional da nutrição, ele não vai simplesmente chegar lá, fazer um cardápio para você, te colocar aquele monte de coisas que você deveria fazer e vamos nos ver daqui a 10 dias. Ou até daqui a um mês. Você não ficaria um pouco perdido se você tem maus hábitos alimentares? E você comia um tanto de coisas que estava te fazendo super mal e eles simplesmente te passam uma dieta equilibrada. Não, não é assim. O profissional que compreende que o ser humano, ele tem um passo a passo de construção, como o exemplo que eu dei no início da live, depois vocês peguem a live do início, que eu falei sobre o passo a passo quando você viaja com uma criança. Até dei o exemplo do meu filho. Quando nós viajávamos em longa distância, você vai quebrando a viagem para que seja possível você ter uma chegada minimamente equilibrada. Por isso que ele vai chamar que a primeira fase é um equilíbrio. Então, o profissional da nutrição, ele também vai fazer isso. Primeiro, ele vai te ajudando a desconstruir os maus hábitos e introduzir bons hábitos. E isso é o que chamamos de equilíbrio. Poderia dar um outro exemplo aqui para vocês, que é aprender a andar de bicicleta. Para quem sabe andar de bicicleta, sabe que primeiro você tem que aprender a se equilibrar. E para você saber andar de bicicleta, você equilibra e você precisa de quê? De movimento. Você não fica parada em cima da bicicleta, né? Senão ela cai. É movimento. Por isso que eu falei sobre o vata que dispersa a chuva. Então você não dorme. Ontem, por exemplo, eu fui dormir bem mais tarde que o meu natural. E eu tive um pouco de dificuldade para dormir ontem à noite. Por quê? Porque eu estava com meu vata a todo vapor. Eu fui dar uma palestra, então eu quero conversar com as pessoas querem vir conversar comigo, então tem toda uma excitação de um momento, um evento, então internet, tudo isso traz muita excitação. E eu confesso para vocês que, no meu entendimento, eu não estaria aqui agora de manhã. Que seja eu honesta. Eu não estava muito preocupada com isso, não. Talvez vocês iam entrar e falar, mas cadê ela? E depois eu ia contar para vocês. Não consegui, gente. Ontem foi demais. Né? Eu fui dormir mais de 11 horas da noite. Mas
O meu reloginho biológico, ele é uma gracinha, né? 4 horas, tum. Aí eu me consultei. Tô cansada? Ué, não. Tô acordada? Estou. Eu vou levantar. Por quê que eu não estou exausta? Talvez um pouquinho, eu percebo, né? Um pouquinho cansado? Sim. Mas não é uma exaustão, não é uma coisa que não me tiraria da cama. Talvez seja pelo fato que eu compartilhei com vocês. Do preparo. Um corpo preparado, ele consegue fazer jejum de 72 horas, de 84 horas. E é uma construção. Então não é algo pontual que vai tirar um organismo equilibrado que tem energia para ele se soltar, não é motivo. Por isso que muitas vezes, gente, em empresas é muito comum, qualquer evento a pessoa leva um atestado. Vocês já perceberam isso? Ai, patroa, não vou trabalhar hoje não, porque eu tô cansada. Porque ontem foi aniversário do meu filho, já é motivo de um atestado. Então, a fase do equilíbrio é que quando você ensina seu corpo a se limpar. Então, o que ele está sugerindo? Isso significa levantar-se na hora certa, ir dormir na hora certa e fazer a sua maior refeição ao meio-dia e outra menor no início da noite. Então, você vai se acostumar primeiro com isso. Você não precisa se preocupar no início de tirar de você os alimentos que não são saudáveis. Não é isso. Você primeiro ensina você os horários. Por isso que eu dei um exemplo de ontem. Ontem, pontualmente, um dia atípico. Que o Vata também desequilibrou, porque eu fiquei um bom tempo, né? Eu tive ontem uma dificuldade de desligar de imediato. Mas mesmo assim, hoje às 4 horas da manhã, abri os olhos. Então você ensina primeiro, para depois você ir retirando o que não é saudável. Então você também introduzirá um pouco de exercício físico de manhã cedo. Um pouco. Você não vai fazer um contrato aí com a academia para você ir fazer todos os dias academia. Não, não faça isso com você. Se puder ir à academia, ótimo. Se puder. Se não, tente sair para uma caminhada. Ou faça algum exercício em casa mesmo. Eu ensinei isso ontem, sem sair de casa. Muitos pacientes meus têm uma esteira velha que ficou vários anos ociosa. Agora é hora de usá-la para uma caminhada intensa ou uma corrida lenta, de 10 a 20 minutos. Lembre-se, você não está visando a queima de calorias ou de gorduras. O objetivo nunca é emagrecer. Que é quando eu também trago para vocês, quando vocês às vezes me mandam mensagem, né? Às vezes alguém me pergunta, Ronivalda, mas você trabalha com emagrecimento? Não diretamente. Não diretamente. Ah, você trabalha com nutrição? Não, não sou nutricionista, eu sou psicoterapeuta corporal. E dentro da psicoterapia, eu entendo que não basta a pessoa trazer a sua queixa de um problema específico que ela está vivendo.
todo o organismo dela está em desequilíbrio. E este desequilíbrio, ele se faz no dia a dia, oferecendo alguns recursos. Eu tenho muitos pacientes que falam assim comigo: Ronivaldo, mas será que não está na hora de um remédio? Então nós podemos pensar juntos, não é que seja proibido um remedinho. Eu tenho os parceiros psiquiatras e que às vezes se faz necessário entrar com uma medicação junto com a psicoterapia. É um trabalho conjunto, mas isso não é a regra e muito menos é o primeiro caminho a se dar. Embora muitos pacientes meus chegam no consultório via psiquiatra, porque já estão com medicação e aos poucos ele vai confiando de que é possível retirar a medicação com o acompanhamento do médico, né? Não sou eu que faço isso. O médico vai percebendo que já tem um apoio e que as coisas já estão caminhando, já está equilibrando essa primeira fase. Gente, pessoal que está chegando agora, bem-vindos, tá? Nós estamos fazendo a leitura do livro e nós estamos no último capítulo. E nós estamos falando sobre a primeira fase, que é o equilíbrio. Talvez vocês não estão entendendo, só para situar aqui vocês, fiquem aqui comigo. Depois peguem a live gravada. Então, esse equilíbrio é quando é possível ir retirando aquilo que é mecânico no nosso corpo. E nós usamos muitas coisas mecânicas. Por exemplo, tomar café para ficar alerta é algo mecânico. Você está desequilibrando o seu organismo. Tudo aquilo que você usa de subterfúgio de auxílio para você funcionar é mecânico. Não é o seu natural. Então, primeiro você vai ensinando o seu organismo a se equilibrar. Por isso, uma construção. E aí ele sugere, né? Aí você vai usar também da sua boa vontade, que ele diz: esforce-se para acertar o horário das refeições. Não se preocupa com quantidade, coma lá suas porcarias, mas que você come ao meio-dia. A princípio, é provável que você precise pôr um alarme para se lembrar de comer o café da manhã. Que seriam aquelas pessoas que são mais dispersas, que esquecem de comer. Gente, se você não pediu ainda o seu teste, peça. Vale muito a pena para você saber se você tem desequilíbrio Kapha, Pitta ou Vata. Quais que você tem em conjunto. Eu já contei para vocês que eu fico muito atenta à minha forma de funcionar. Eu tenho uma tendência a desequilibrar Pitta, Vata, com um acompanhamento terceiro de Kapha, que é a minha leve tendência a engordar com uma facilidade. Por isso que ontem na palestra eu contei para vocês, né? Que propositalmente, como eu sei que existe isso, então eu introduzo algo a mais e eu ganho peso. Se eu percebo que eu passei um pouquinho da medida, eu retiro algumas coisas, pronto, eu quero ficar assim. Então, eu sei o que está acontecendo comigo, que eu já contei para vocês. Por um período, como eu estava trabalhando e estudando com o jejum intermitente, inclusive eu estava ensinando sobre jejum, e eu sou o meu próprio laboratório. E com isso eu fui vendo, será que é possível mesmo? O povo fala que é possível ficar não sei quantas horas sem comer, deixa eu ver se esse negócio funciona. Eu só vou oferecer para os meus pacientes se funcionou aqui comigo. Não morri não, mas eu fiz assim, então eu consigo te orientar. E eu emagreci muito.
E eu não estava gostando. Quando eu olhava no espelho, parecia que eu estava com um corpo de 12 anos, ou seja, muito, muito pele e osso. E eu estava começando a perceber que eu estava ficando cabeçuda. Que é quando fica com um corpo pequeno, mas coloca uma coisa aqui, fica com aquele cabeção e um corpinho pequenininho. Não estava fazendo muito sentido para mim, não. Então, eu aproveito a minha facilidade para engordar e introduzir algumas coisas que seriam interessantes de uma maneira saudável. Então, olha, conhecer o nosso próprio corpo é também compreender o que está acontecendo. Por isso que eu falei ontem, dei uma palestra. Quem não assistiu a palestra, gente, assista, ficou gravado, ficou ótimo. Achei super interessante. Tinha quase 2.000 pessoas conosco ontem à noite. Que lindo, né? Então, essa é a maravilha da internet. E com isso, obviamente, o Vata, ele ficou fervilhando. Então, um Vata em desequilíbrio, a todo vapor, ele vai ter uma certa dificuldade de descansar, soltar, que seria diminuir o fogo Pitta. Então, o ritual noturno também se tornará natural quando você compreende essa dinâmica que você levanta, você faz algum movimento, caminha. Ontem eu falei, né, sobe escada. Tem alguns detalhes que eu também falei na live de ontem. Pega a live de ontem que eu falei sobre o raspar a língua, sobre fazer também, né, alguns exercícios para você alongar, abrir um espaço. Tomar água morna, que eu já expliquei isso também, o porquê da necessidade de tomar água morna. Também é importante encontrar um tempo para ter uma atenção plena no que está acontecendo e você fazer algumas anotações. O que é possível, o que não é possível. Você começar a prestar atenção quando você está com fome ou você está com vontade de comer. Isso não está no livro não, tá, gente? Eu estou dando aqui um extra, que eu já falei ao longo do livro todo, mas como a gente está na reta final, eu estou relembrando. E alguns de vocês eu já estou vendo que está chegando aqui pela primeira vez. E tá tudo certo. Tem muita coisa aí para você usufruir do que já está gravado no feed. Então, vontade de comer é quando você está selecionando a comida. Ai, tô com vontade de comer uma lasanha. Deu até água na boca. Nossa, tô com vontade de comer um doce. Nossa Senhora, aí fica parecendo um viciado. E é um vício. Eu coloquei aqui a palavra propositalmente. É o vício. E se você ensina para o seu organismo que cada vez que ele está com vontade e você dá, isso torna-se um hábito. Porque você não encontrou o que fez você estar com vontade de tal coisa, porque quer te acalmar de algo que você não está conseguindo lidar. E pode ser que você aprendeu isso desde que você nasceu. Porque é muito comum, a criança está chorando, dá uma bolachinha para ela. A criança está ociosa, vem comer. Então a gente está sempre oferecendo comida como calmante. Então, diante disso, o que seria a fase, essa primeira fase, que é a fase do equilíbrio? Procure levantar-se antes das 6 horas da manhã, que eu também já expliquei o porquê. Quando você passa das 6, você entra numa outra fase, que você volta para a fase Kapha.
que é importante começar o dia na hora certa. Por volta de umas 6 horas, 6h15 no máximo, desperte o corpo com alguns minutos de exercício, que é a hora que eu vou para academia. Daqui a pouquinho, já estou pronta para academia, gente, ó. A hora que eu saio daqui, para academia, 6 horas. Nesse momento, você está apenas acostumando com a ideia de se levantar, de se mexer. E eu estou aqui com vocês. E isso vai se tornando um hábito. Por isso que eu fiquei surpresa comigo. Embora eu saiba como que eu funciono, mas realmente eu fiquei surpresa, porque ontem eu fiquei um pouquinho mais agitadinha. E quando eu abri os olhos e sem cansaço, bem, eu falei, olha que legal, né? Vou lá fazer a leitura. Segui a minha rotina. Por volta das 7, 7h30 da manhã, é um bom horário para você fazer o seu desjejum. Sim, atividade física a gente faz em jejum. Ai, Ronivaldo, mas eu vou passar mal na academia. Não, é porque você está desnutrido mesmo. Tá faltando nutrientes em você. Por isso que você está caindo pressão na academia, porque você não consegue fazer a sua atividade física em jejum. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Ontem eu comi às 4h30, era por volta de 4h30, 5 horas da tarde, que foi a minha última refeição. Normalmente a minha última refeição é por volta das 6, 6h30, mais ou menos. Mas ontem eu decidi encerrar a minha alimentação às 4h30, quase 5 horas, porque depois eu fui lá para o salão do evento da palestra de ontem, porque eu precisava organizar, ver se estava tudo em ordem, o som, as cadeiras, enfim, essas coisas que o olho do dono faz, né? O dono não é pego de surpresa. Eu fui, olhei, vi como é que estava e de fato estava faltando algumas cadeiras quando eu cheguei lá. Então eu fui solicitar que as coisas estivessem realmente organizadas. Eu já tinha me alimentado, é isso que eu quero contar para vocês. E ali eu estive até 10 horas da noite, fui para casa, fui tomar um banho para eu poder descer um pouco a energia, o vata. Então eu fui fazendo o meu ritual de descansar, de contar para mim, Rony, vai calmando, vai calmando. Eu não fui comer. Teve pessoas que saíram e falaram, a gente vai jantar agora. Ok. Tudo bem. Talvez muitos que estiveram ali fizeram isso. Por isso que talvez não esteja aqui comigo hoje. Por quê? Porque o corpo tá pesado, tá denso. Porque foi muita informação e aí você ainda jogou comida por cima. Entenderam? O que é saber cuidar do seu ritmo e você não se atropelar? Possivelmente, se eu tivesse saído de lá ontem, ido encontrar as pessoas, jantar, beber algo adocicado, que poderia ser um suco, às vezes até uma bebida alcoólica, que é o comum, é legal, comemoração. Com certeza eu não estaria aqui com vocês agora. Entenderam? Então, por volta do meio-dia, faça o almoço substancial. É a hora que você come mais pesado mesmo. Bata aquela pratada. Meio-dia. Porque é a hora que você precisa colocar um pouco mais de alimento. Não é a hora de você comer uma saladinha com uma carninha. Não, coma arroz, feijão, ou substitua o arroz. Então, é a hora que você vai buscar um nutricionista para você aprender o que você vai botar. Tente fazer uma breve caminhada. Ou seja, a hora que você termina de comer,
Uma pitadinha aqui de pulo de gato. Tem pessoas que largam o prato e já deita. Preste atenção, se você faz isso, é porque você tem pouco tempo de horário de almoço, talvez você seja um CLT, ou seja, você é empregado de alguma empresa e você tem que bater cartão. Aí eu até posso te compreender, porque você quer otimizar o seu tempo. Se você não é CLT e você é dono da sua empresa, dono do seu negócio, nós falamos disso ontem, assistam a live, tá aí gravada inteira. E você não tem um período gostoso para sua vida, você tá refém da sua empresa. Então, o trem já começou errado aí, né? Ah, Ronivaldo, você não falou que o olho do dono que engorda, né, o gado? Eu fui lá só à tardezinha, tava tudo pronto. É aquela passada final, que você chega com aquilo que realmente é imprescindível, só você pode fazer. Imprescindível. Aquilo que só você pode fazer. As outras coisas, talvez a sua equipe que é desorganizada mesmo, né? Então, antes de você dar aquela deitadinha depois do almoço, seguindo aqui as instruções do Dr. Surras, você não vai deitar. Você vai dar uma voltinha. Anda um pouco pela casa. Às vezes é a hora que você vai dar uma arrumada na cozinha, lavar os pratos, tirar a mesa. Você vê que você tá andando? Então, se você precisar dar aquela 5 minutos, aí sim, eu não estou falando de quem precisa fazer isso ao longo do dia como tratamento, tá? Eu estou falando de você que já é uma pessoa que já tá nesse equilíbrio. Só depois que você vai começar a se reabastecer de água, né? 1 hora depois das suas refeições, tomar um chá. Seria muito bom que você evitasse tomar lanchinhos no meio da tarde. Porque como você comeu bem na hora do almoço, então você consegue passar o resto da tarde com chá, água, coisas mais leves. E por volta das 18 horas, 18h30, tá na hora do jantar. Um jantar mais leve. Concentre-se em legumes e verduras e talvez uma pequena porção de proteína. Talvez. Pequena porção de proteína. Lembrando que proteína não é só carne vermelha e frango e ovo. Feijão é proteína, lentilha é proteína, grão de bico também tem proteína, brócolis tem proteína. Então, tudo isso é importante considerarmos. Mas, às vezes, dependendo da sua rotina e de como é que foi a sua alimentação, aí sim, um frango mais cozido, tudo aquilo que é mais leve, talvez até um ovo. Por volta das 20 horas, é a hora que você já deveria estar realmente se recolhendo, apagando as luzes. Você não vai mais pegar celular, você não vai mais ficar rolando feed, né? 9 horas da noite. Não faça isso com você. Exceto em raras exceções, como foi a nossa noite de ontem, né? Exceção, não é a regra. Então, desligue celular, TV, grave os seus programas preferidos para assistir no outro dia. Então, assim você vai diminuindo a sua rotina. Toma um banho antes de ir deitar. Toma outro banho se você não está conseguindo dormir, mas um banho morninho. Isso é o momento de relaxar, ele acontece. Às vezes é hora de um escaldapés.
coloca uma bacia de água morna, coloca os seus pés dentro. E no máximo, para falar no dormir tardão hoje, 10 horas, apague todas as luzes. Mas seria muito tarde. O bom, o ideal, o adequado, que vai realmente regulando, é você apagar as luzes por volta de 9h30. Então, ele faz um resumo disso, olha só. Você se lembrou de verificar o pulso várias vezes por dia? Mas o que é isso? Nós falamos, lembram no início do livro? Coloca os seus dedos no seu pulso. É uma delícia esse tipo de meditação. Até você começar a auscultar o seu coração. Inspirando, expirando. Expirando, expirando. Usem essa prática maravilhosa. Não é preciso procurar um padrão. Apenas aprecie seus batimentos cardíacos e observe o seu corpo. Faça isso ao acordar e antes de apagar as luzes. Fechar os olhos e respirar fundo algumas vezes ao se sentir estressado. Você já pensou em fazer isso? Você está assim. Na vida, feche os olhos. Respire. Isso pode salvar você. Descarregar o estresse torna mais fácil resistir à busca de distrações como comidas calóricas ou mesmo o celular. Acalmar a mente e reajustar o corpo. E uma terceira lembrança que ele faz: perguntar como seu corpo se sente depois de cada refeição. Se ajudar, anote em seu diário da comida. Sua intenção é fortalecer a conexão corpo-mente. Então ele dá aqui algumas sugestões de o que fazer nessa primeira fase. Peguem a live do início para quem chegou depois, eu espero que vocês possam colocá-las em prática. Todas as lives estão aí. Eu coloquei aqui também Rony 45666, que é o meu canal lá do YouTube, que essas lives todas estão lá disponíveis. Talvez você prefira assistir por lá. Amanhã, quinta-feira, às 5 horas, estarei aqui com vocês para nós falarmos da segunda fase, que é o que é a cura. Aqui você só se ajustou. Quem sabe você não vai fazer isso agora, hoje, para amanhã você saber o que seria a cura. Compartilhe a live com outras pessoas. Nos vemos amanhã às 5 horas. Se você não estava ontem no evento que foi feito sobre a alma do negócio, a live ficou gravada, tá aqui disponível. Tira um tempinho, se este é um assunto que te interessa, assista. Quem sabe você percebe que a sua vida ela precisa ter um up diferente, né? Tá cansado de ficar correndo atrás do próprio rabo e a coisa não vai? E assim você se prepara para estar comigo no dia 11 de abril, que é um evento que vai acontecer das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde. Um trabalho de constelação familiar para negócios. Então assista a live caso você tenha dúvidas, tá? Sobre trabalho, empresa e negócios. Beijos, até amanhã às 5.